Oi, queridos, que bom estarmos juntos mais uma vez. Quero falar sobre homilética e especificamente o sermão expositivo e o sermão textual. Homilética é a arte de preparação e apresentação do sermão. Um dos cuidados que o pregador tem que ter são os tipos de sermões: sermão textual, sermão expositivo, sermão temático. E dentro destes você pode abranger o biográfico, os especiais, que são sermões fúnebre, de casamento ou de aniversário. O problema é quando se misturam, principalmente o sermão expositivo e textual. Prega-se muito um sermão dizendo que é expositivo, mas na verdade é um sermão textual. Exemplo muito comum: esse sermão expositivo, que apresenta a ideia central da passagem bíblica, transmite a mensagem de Deus do texto para os ouvintes, lembrando que o texto traz o contexto, mas geralmente o que se ouve é um sermão textual, porque o sermão é baseado somente na ideia textual e não no ponto central. Principalmente os inexperientes, que na tentativa de dizer que o sermão expositivo não pode linkar a outros textos, porque pode sair do contexto, e se baseiam somente naquele texto, apenas fazendo uma leitura e passando esta leitura para os ouvintes. O sermão expositivo, ele deve trazer uma ideia central, sem sair dela, mas pode linkar a outros textos do mesmo contexto. Mas o que se ouve são pregações textuais, com roupagem expositiva. Porque não há no sermão experiências práticas, contexto prático, ortopraxia e nem ortopatia. Só há ortodoxia, se tornando um sermão textual e mecânico, sem vida. É como se estivesse lendo um livro para os ouvintes. Lê o texto, conta-se aquele acontecimento do texto e passa para os ouvintes. Mais nada. No sermão expositivo, que o pregador diz que é um sermão expositivo, não há experiências corriqueiras do dia a dia, não há referências bíblicas, e o que está sendo pregado diz a respeito somente ao texto e versículo, se prendendo à leitura. A concordância é textual e não contextual, a ideia central. Não há problema do sermão expositivo pregar somente sobre o texto ou versículo, mas cuidado para não ser um sermão textual com roupagem expositiva. Fica bem subjetiva. Se não vai ter outras referências bíblicas para o sermão expositivo, tenha conteúdo em falar, e não leitura do texto, dos acontecimentos, e passar essa leitura, esses acontecimentos para os ouvintes. Isso é textual. Quanto ao falar, tenha cuidado para não misturar, dizendo que é um sermão expositivo e na verdade é um sermão textual. Pregar um sermão expositivo exige abrir um leque
quando falo abrir um leque, é que este pode estar fechado. O leque aberto pressupõe amplidão do assunto central, ficando, claro, no assunto central. Leque fechado é um sermão mais textual, onde suas divisões ficam somente no texto. Por isso que é chamado sermão textual. O sermão expositivo exige bagagem. Por isso que é importante uma pessoa que vai ministrar a palavra e ensinar, precisa ter vivência no Evangelho, passar por processos de vida no Evangelho. Em João capítulo 14, verso 26 diz, abre aspas, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará, repito, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Fecha aspas. Vos ensinará. Quem ensina precisa de aluno. Eu e você somos alunos. O Espírito Santo, o professor. A disciplina, a Bíblia, a palavra de Deus. Fará lembrar. Como posso lembrar de algo, de um texto bíblico, se nunca li? Como posso lembrar de algo se nunca participei, nunca vi, nunca refleti? O sermão expositivo exige bagagem. Bíblia e vida no Evangelho. Bíblia e vida no Evangelho. O sermão expositivo não é simplesmente ler um texto, explicar aquele contexto, relatando os acontecimentos do texto e passando para o povo. Isto é leitura passada aos ouvintes, ratificando. Sermão expositivo exige bagagem, Bíblia e vida no Evangelho. É claro que aquele que vai ministrar a palavra, seja qual for o tipo de sermão, deve se preparar, estudar, seja teologia, um estudo específico, um preparo, e assim como diz o texto de João 14, 26, fará lembrar. Portanto, sermão expositivo não é passar para os ouvintes a leitura bíblica e contar somente a história daquela leitura e não argumentar nada. Mesmo sendo sermão textual, também precisa de argumentação. Qualquer sermão, ler, explicar e aplicar. Repito, qualquer sermão, ler, explicar e aplicar o texto. Ler porque o sermão não brota da cabeça do pregador. O sermão emana do texto. Explicar para que tenham o feedback, não para impor seus pressupostos. E conectar o texto ao ouvinte contemporâneo e aplicar aquilo que proponho da mensagem. Deus te abençoe.